E aí galerinha do Quadrado Mágico, beleza? Eu sou Ivan e agora a gente vai fazer a questão 84 do Enem, certo? O que ela diz pra gente? Seguinte, ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por luz, certo? Passa menos luz por intervalo de tempo, à medida que ele vai diminuindo o tamanho desse orifício aqui. Em uma situação próxima do fechamento completo, que é esse último desenho aqui, a luz se comporta dessa forma aqui, passa pelo orifício e se espalha, ok? Conforme mostrado na figura. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma. Tudo bem? Beleza. Então eu pergunto o seguinte: em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Primeira coisa, você precisa saber qual que é o nome desse fenômeno aqui, certo? O nome desse fenômeno, gente, é um fenômeno que acontece com ondas, pode ser tanto a luz como o som. Os dois são dois tipos de ondas diferentes. E é o fenômeno da difração. Ok? O que consiste o fenômeno aqui, a difração? Consiste no fato da onda passar por um obstáculo e depois se espalhar. Ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho um orifício bem largo, né? Eu não observo difração. A onda vem, que é a luz, e vai reto. Eu vou estreitando o anteparo, estreitando esse orifício aqui, estreitando, até que quando está quase fechadinho, eu observo o efeito da difração, né? Ou seja, a luz chega por aqui, nesse ponto aqui, ela passa pelo seu obstáculo, né? E aqui se espalha, ou seja, vai em várias direções, não só mais em linha reta. Então, primeira coisa, por que aqui eu observo difração e aqui eu não observo difração? Na verdade, essa figura aqui, a primeira e a segunda figura, existe difração, mas o efeito dela é muito, muito pequeno. O que a gente realmente observa é os raios andando em linha reta. Uma regra prática para a gente saber se vai ou não ser observado o efeito da difração é o seguinte: as dimensões do seu obstáculo, ou seja, vamos dizer aqui que o diâmetro desse orifício, que eu vou chamar de A, tem que ser algo aproximadamente igual ao lambda, certo? Comprimento de onda da onda que você está falando, né? Pode ser tanto a luz como pode ser o som. A questão é que para a luz, o lambda dela é muito, mas muito baixo. Então, você só consegue observar a difração quando esse seu A, o diâmetro do orifício, é muito, muito pequeno. Que é exatamente a situação que o orifício está quase fechado. Na situação próxima do completo fechamento do orifício. Tá? Então, para a situação em que o A é aproximadamente igual ao lambda, você observa a difração, que é a onda passar por um obstáculo e se espalhar. Então, a gente precisa olhar as alternativas e identificar qual é a alternativa que mostra o fenômeno de difração para a gente, do som. Certo? Letra A. Ao se esconder atrás do muro, o menino ouve a conversa dos seus colegas. Gente, é exatamente isso que a gente está procurando. Vamos fazer o desenho aqui para ficar mais claro. Você tem aqui um lado do muro, o muro aqui, e o outro lado do muro. Vamos desenhar aqui um muro de vermelho, ok? Certo? Então aqui você tem dois caras conversando, um cara aqui, tá? Dois caras aqui conversando. E aqui do outro lado do muro, você está ouvindo a conversa dos dois. Por que você consegue ouvir a conversa dos dois? Eles estão conversando por aqui, tá? Emitindo som. O som, ele se espalha, certo? A princípio, como tem esse muro, você poderia esperar que o som só fizesse isso. Seguisse reto, tá? Como seria o caso aqui desses raios de luz. Agora acontece que o som, esse obstáculo aqui, o muro deve ter alguns metros, não é isso? Que é mais ou menos o mesmo lambda do som, ou seja, por alguns metros são distâncias usuais no dia a dia, o som consegue se difratar. Resultado, a onda pode se espalhar por aqui, certo? Contorna esse obstáculo e você consegue ouvir o som emitido pela conversa das duas pessoas. Tudo bem? Então é exatamente isso que a gente está falando, a difração.
O som, ele não só segue reto aqui, ele contorna o obstáculo, contorna o muro e chega a você que está no outro lado do muro. Você não consegue enxergar essas pessoas, tá? Porque a luz não difrata, certo? A difração é muito pouquinha da luz, mas o som, que já tem um lambda aproximadamente igual ao, por exemplo, a altura desse muro, aí você consegue observar uma difração dele, tá? Então a chave é ter A aproximadamente igual ao lambda. O A pode ser o seu diâmetro, né, o seu raio do orifício, ou pode ser, sei lá, a altura do seu muro. Tem que ser uma dimensão do obstáculo, certo? Então a alternativa é a correta. Eu vou ficando por aqui, tudo bem, gente? E um forte abraço para vocês.